Período correspondente. Jânio Quadros foi eleito presidente do Brasil em 1960 e assumiu seu cargo em janeiro de 1961. O governo de Jânio foi um período turbulento, caracterizado por tomadas de medidas confusas e impopulares. Após pouco mais de 6 meses no cargo, encontrava-se isolado e em uma jogada política desastrosa, fato que levaram à renúncia à presidência do Brasil. Antecedentes: o governo anterior havia sido de Juscelino Kubitschek, caracterizado por uma política desenvolvimentista que resultou em um volumoso crescimento industrial no país. No entanto, esse desenvolvimento do governo de Juscelino mascarou problemas graves que afetavam a sociedade brasileira, como a alta inflação, ponto de maior repercussão social naquele momento. Outras questões, como o crescimento da dívida externa e seu pagamento, e os problemas relacionados ao campo e à área educacional também eram urgentes. O governo Jânio Quadros. O governo dele durou 6 meses e é considerado pelos historiadores que foi meio confuso, né? Muitas decisões erradas e bem desastroso, né? E também que contribuiu o país entrar numa crise política. E por causa de pouca preocupação com questões políticas e partidárias, fez que ele entrasse em choque com o próprio partido, o UDN. E nas questões relacionadas à economia, o foco dele era combater a inflação. E ele começou com um plano econômico de austeridade, que previa a redução de gastos, e ele começou com medidas mais impopulares. Primeiro, o governo desvalorizou a moeda nacional em relação ao dólar em 100%. E em seguida, retirou subsídios ao petróleo e ao trigo. Resultado disso foi uma disparada dos valores dos produtos importados, dos combustíveis, passagens de ônibus e pão. E também foi muito bem visto pelo Fundo Monetário Internacional e pelo Clube de Haia, que são credores europeus e americanos. Mas politicamente foi um custo alto para o Jânio, porque ele teve que fazer uma alteração na sua política econômica por meio de um projeto mais desenvolvimentista. E ele também teve muita medida impopular, fora isso, né? Ele vetou corrida de cavalo nos dias úteis, rinha de galo todos os dias, proibiu lança-perfume nos bailes de carnaval, biquíni nas praias, regulamentou o comprimento do maiô dos desfiles televisionados de Miss. E, por fim, ele instalou 2 jumentos nordestinos pastando na grama verde do imenso jardim do Palácio da Alvorada. Politicamente, Jânio foi desastroso, né? Como eu falei no começo. Ele iniciou uma devassa moralizadora nos cargos administradores e denunciou abertamente políticos do PSD e PTB. E também não fazia questão nenhuma com cordialidade com o partido que ele apoiava, que era o UDN. Isso fez ele se isolar politicamente, né? E começou a governar sem apoio parlamentar. E isso começou a. Foi isso um dos pilares para tirar ele do governo, né? E o governo sobre ele, o final dele, né? Para ele sair de lá, foi que ele começou a defender uma espécie de terceira via nas relações exteriores do Brasil. Ele começou a redefinir as relações diplomáticas com os Estados Unidos e retomar os contatos com a União Soviética, que foram suspensos desde 1947. Em agosto de 61, a crise do governo de Jânio era muito forte. Tanto que Carlos Lacerda, que era um homem que tinha apoiado muito ele nas eleições, agora estava atacando ele abertamente. Além disso, o Jânio ele não tinha apoio nenhum do Congresso. Em decorrência disso, ele tomou uma atitude muito drástica. Ele apresentou a renúncia dele no dia 25 de agosto de 61. O Jânio nunca explicou o motivo de renunciar, mas tem um consenso entre historiadores que foi uma tentativa de meio que de autogolpe.
A gente pode perceber que isso foi um erro de cálculo dele, porque o Jânio esperava que a renúncia não fosse aceita e que o povo clamaria para que ele continuasse na presidência. E assim, com o povo do lado dele, ele achou que teria uma presença forte no Congresso. Mas não foi o que aconteceu, sendo que ele acabou realmente renunciando. João Goulart foi o 24º presidente do Brasil e seu governo estendeu-se de setembro de 1961 a abril de 1964. Muito conhecido como Jango, o político gaúcho assumiu a presidência após a renúncia de Jânio Quadros. O governo de Jango estava inserido no período da Quarta República, em 1946 a 1944, e ficou conhecida como a primeira experiência democrática do Brasil. Foi um momento de agitação popular, envolvimento maior da população com a política e crescimento econômico e urbanização. O governo João Goulart. O parlamento estava sendo utilizado foi utilizado no Brasil durante 14 meses, né? Só foi abandonado depois da consulta popular decidir pelo retorno do presidencialismo, né? Em janeiro de 1963. Então, durante esse período de parlamentarismo, João Goulart não teve possibilidade nenhuma de realizar reforma e propor projeto para o Brasil, né? Pelas limitações, né, que o limite colocava nele. E depois de assumir a presidência do Brasil, ele encontrou um país cheio de problemas e com tensões sociais prestes a estourar. O grande problema, na hora lá, era 1,5 bilhão da dívida externa já para 1962, que era um problema grave, porque o governo não tinha dinheiro para pagar as dívidas e o governo americano recusava a facilitar as condições de pagamento. O governo americano estava sendo muito duro com o Brasil por conta do nosso governante João Goulart. E além disso, a inflação estava em alta, né, que era um grande problema. Havia tensões grandes no campo por conta da não realização de uma reforma agrária, né, baixa qualidade de alimentos produzidos. E também nos meios educacionais tinha baixa qualidade de vagas disponibilizadas nas universidades. E não supria a necessidade do mercado local e não abrigava todos os estudantes, né? E no momento, Estados Unidos olhava para o Brasil temeroso do governo João Goulart. Primeiro, porque eles achavam que ele estava muito à esquerda, João Goulart estava muito à esquerda no aspecto político, que incomodava os Estados Unidos, principalmente porque o contexto da Guerra Fria havia criado uma bipolarização no mundo entre um bloco capitalista e um bloco socialista. Em segundo lugar, algumas medidas tomadas pelo governo Jango, né, que foram consideradas inaceitáveis pelo governo de Washington, Estados Unidos. E essas medidas eram a Lei da Remessa de Lucros de 1962. Para explicar melhor, é que a lei que impedia multinacionais de enviar para fora do Brasil mais do que 10% do lucro obtido. E a continuidade de um projeto de política externa, independente a partir da ação de Santiago Dantas. Em 64, a situação do Brasil estava muito tensa. E tinha alguns grupos que conspiravam a derrubada do governo do Jango. E o Jango, vendo que ele está sendo atacado politicamente, e sem poder conseguir realizar as reformas que ele queria, resolveu realmente guinar o governo dele à esquerda. Essa guinada dele aconteceu muito no discurso da Central do Brasil, que assim ficou conhecido, que aconteceu no dia 13 de março. Na virada do dia 31 de março para 1º de abril de 64, começou um levante militar em Juiz de Fora. Esses militares eles marcharam até o Rio de Janeiro, tomaram a cidade e nenhum tipo de resistência aconteceu. O Jango foi instigado a resistir, mas ele acabou negando para evitar uma possível guerra civil. E no dia 2 de abril de 64, o golpe foi completo,
quando o Auro de Moura, presidente do Senado, decretou a vaga da presidência do Brasil.